Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série de Daniel. Vamos estudar hoje o capítulo de número 11. Amém? Peço que os irmãos se preparem, então, desde já, para nós darmos início, ao estudo da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, o capítulo 11, é a continuação do capítulo 9, né? E está explicando Daniel 8. Aqui o capítulo 11 vai falar dos reinos que aparecem no capítulo 8. No capítulo 8 fala do conflito, do carneiro e do bode. E no capítulo 11 vai falar do conflito entre a Grécia e a Pérsia. Daniel 11, então, ele está ampliando o tempo do fim. Então, irmãos, qual a diferença, entre Daniel 11 e Daniel 8? Daniel 8 apresenta três reinos, representados por animais, que é o carneiro com duas pontas, o bode com um chifre notável e o chifre pequeno. Agora, já Daniel 11 apresenta os mesmos reinos, só que em forma de reis, né? Então nós temos os reis da Pérsia, os reis persas, os reis gregos, e um certo homem viu que tomará o reino do norte com engano, que é o chifre muito pequeno de Daniel, que se levantará nos domínios do rei do norte. Então em Daniel 11 fala dos governantes sem citar nomes, por isso nós temos que identificá-los pelas descrições. Então, irmãos, aqui no Daniel 11, não tem visão, né? O anjo Gabriel ele está falando com Daniel o desenrolar da história dos impérios, até a volta de Cristo. Então aqui traz a revelação sobre o período da Grécia, o Reino do Norte e o Reino do Sul, os Seleucidas e os Ptolomeus. E o capítulo 11 ele é um resumo desde o Reino Medo-Persa até a volta de Cristo. E esse capítulo ele demonstra a credibilidade das profecias. Por quê? Porque o que foi dito, já se cumpriu. E com certeza as profecias futuras elas se cumprirão. Então Deus ele está nos direcionando para de onde, virá o anticristo. E dos 45 versículos, que tem esse capítulo, os dois primeiros tratam do Império Medo-Persa e os demais tratam dos desdobramentos, do Império Grego. Então vamos iniciar aqui capítulo 11, versículo 1, que diz: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Então foi escrito, esse capítulo foi escrito no primeiro ano de Dario, no ano 539 a.C. No primeiro ano de Dario foi revelado o mistério das 70 semanas, nós vimos isso no capítulo 9. Aqui, a idade aproximada de Daniel é de 84 anos, e agora Daniel ele se levanta, para animar e fortalecer o rei Dario. Versículo 2. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então aqui o anjo está explicando, está iniciando a explicação. Daniel ele fica sabendo que três reis persas sucederão a Dario o Médio, seguido por um quarto poderoso governante que usará sua grande riqueza para financiar uma guerra completa contra a Grécia. Então, os três reis aqui mencionados foram Cambises II, que substituiu Dario, Depois nós teremos Esmerdes, que é o nome adotado pelo impostor Galmata, que usurpou o trono da Pérsia de Cambises II, e Darius I Staspes, que é Dario o Grande, terceiro. E o quarto rei, que é o rei Xerxes, que é o mais rico do que todos os seus antecessores, ele usou sua fortuna para formar e manter um imenso exército, com o qual ele atacou a Grécia. Então Xerxes ele perde a batalha para a Grécia. Aí daqui em diante, a Bíblia ela ignora todos os outros reis persas, e parte diretamente para o Império Grego. Então o fim do Império Persa veio através dos gregos,
sob o comando de Alexandre o Grande, que conquistou a Pérsia cerca de 150 anos mais tarde. E o Xerxes aqui, Xerxes que nós falamos, é o rei Assuero, que casou com a rainha Esther, né? Vou ler para os irmãos aqui o Esther, né? Capítulo 1, de 1 a 4, que diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, irmãos, agora o que vai acontecer? A partir do versículo 3, o foco ele estará no Império Grego, né? Então vamos ler agora 11, versículo 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Então aqui está falando de Alexandre o Grande, né, que é o bode peludo de Daniel 8. Né? Alexandre o Grande ele queria reconstruir a Babilônia, mas Deus já havia dito que a Babilônia não seria mais reconstruída. Versículo 4. Versículo 4. Mas no auge o seu reino será quebrado, repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora dos seus descendentes. Então aqui, irmãos, está explicando Daniel 8, né? Só que está explicando num contexto histórico, né? Então aqui há uma referência a Alexandre o Grande, que morrerá repentinamente após construir o seu império, resultando, né, na sua fragmentação em quatro divisões. Né? Então Alexandre o Grande ele conquistou o mundo em 10 anos, e ele morreu aos 32 anos na Babilônia. Morreu de malária, somado aos problemas com a bebedeira e com a vaidade. Sem herdeiro, né, seu reino foi dividido num tempo de tramas e conspirações. Aqui, os quatro ventos do céu está falando que dos quatro generais de Alexandre, que é Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, esses quatro generais, eles dividiram o reino, né? Dividiram o reino grego de Alexandre, né? Dois se sobressaíram, que foi Ptolomeu do Egito, do reino do sul, e Seleuco da Síria, né, que é do reino do norte. Cassandro e Lisímaco são os menos expressivos. Então, os reis Ptolomeus, eles se intitulavam faraós, né, e são chamados reis do sul. E os Seleucos, eles se alternavam entre Seleucos e Antíoco, né, que são chamados reis do norte. Lembrando, né, irmãos, que esses quatro generais, eles representam as quatro cabeças do leopardo, de Daniel 7, e os quatro chifres do bode de Daniel 8. 11:5. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Então aqui o versículo está dizendo que dois se sobressaíram, né? Ptolomeu do Egito, do sul, e um de seus príncipes, né? Então aqui está falando de Seleuco Nicator, da Síria, do reino do norte, né? Então nessa época, o rei do sul, ele foi um general muito capaz. E Seleuco Nicator, ou Nicator, né? Iniciou como um general menor, né? Um general chamado Antígono assumiu a Babilônia e fez com que Seleuco fugisse para o Egito, para servir a Ptolomeu, né? E assim Seleuco se tornou um dos príncipes de Ptolomeu. Então Ptolomeu naquela época deu uma ajuda, né, uma força para Seleuco, né? E Seleuco se tornou um dos príncipes de Ptolomeu. Mais tarde, né, Antígono foi derrotado em Gaza e Seleuco retornou ao seu antigo domínio. Aí ele aumentou o exército e se tornou mais poderoso do que Ptolomeu. 11:6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte.
para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Ao cabo de anos, né, eles se aliarão, né, um com o outro. Né? Essa aliança ela durou 65 anos. Né? Então, aqui começa uma guerra, né, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Né? Antíoco II Teos, que é o rei do Norte, que foi sucessor de Seleuco, ele tentou uma forma de aliança com Ptolomeu Filadelfo II, que era o rei do Sul. Então, Ptolomeu Filadelfo foi que mandou traduzir o Velho Testamento do hebraico para o grego, né? Que a gente conhece como a Septuaginta. Então a gente, irmãos, vai ver no decorrer dos versículos que eles se alternam em guerras e casamentos. Então, depois de 65 anos de guerra sangrenta, eles concordam em terminar a guerra com um casamento. A moça que é dada em casamento é Berenice, filho de Ptolomeu II. Ela tenta se casar com o rei Antíoco II Teos. Só que Antíoco ele teve de se separar da sua esposa Laodice. A Berenice ela trouxe uma imensa fortuna, né, para o seu marido. Só que Laodice não gostou de perder o trono. E aí ela matou Antíoco e Berenice. Né? Laodice, então, ela promove o seu filho Seleuco III Calínico ao trono do norte. Assim a aliança não persistiu. Né? Então, o que impressiona nisso tudo, irmãos, é a riqueza de detalhes, né, que Deus está revelando a Daniel sobre coisas que ainda iriam acontecer. Né? Então, a gente vê aqui muitas informações históricas, mas é necessário, né, estudar Daniel. A gente tem que mesclar, né, a história com a Bíblia. Né? Daniel 11:7. Mais de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Então está dizendo aqui que um renovo da linhagem dela, né? Está falando aqui de Ptolomeu III, Evérgeta. Esse Evérgeta significa benfeitor, né? Que é irmão de Berenice, que reuniu um exército e dará início a uma guerra contra o rei do norte. Ou seja, ele foi vingar a morte da irmã. Versículo 8. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o reino do norte, o rei do norte. Então Ptolomeu, né, ele vence a batalha e deixa o reino do norte em paz. Então, durante as guerras, Ptolomeu III, né, ele acumulou um grande tesouro para o Egito. Aí vem o versículo 9. Mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para a sua terra. Então, com a morte de Seleuco III Calínico, assume o reino do norte seus dois filhos, né, Seleuco III Serauno e Antíoco III Magno, o Grande. Versículo 10. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, os filhos, né, citados no versículo 9, eles reúnem um grande exército e atacam o rei do sul. Só que Seleuco III ele foi assassinado, mas o seu irmão Antíoco III ele pegou um estado desorganizado e transformou numa nação forte. E aí ele fez uma campanha militar na Fenícia, na Palestina e até as fortalezas do rei do sul. Versículo 11. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Então Ptolomeu IV Filopatos, né, também reúne um grande exército para a guerra contra o rei do norte. Versículo 12. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá.
Então aqui, irmãos, uma multidão se levanta, ou seja, foi uma revolta que aconteceu no Reino do Norte, e o Rei do Norte ele tende a abandonar sua investida contra o Rei do Sul para poder conter, né, a revolta interna. Versículo 13. Porque o Rei do Norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, o que acontece? Depois de combater a revolta interna, Antíoco o Grande, ele retorna com uma multidão ainda maior contra o Egito, né, de Ptolomeu depois de 19 anos. 14. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Então aqui está dizendo que se levantarão muitos contra o reino do sul, né? Então outras nações elas ajudaram, né, Antíoco na batalha, inclusive judeus dados à violência. Então muitos judeus, irmãos, eles estavam cansados das pesadas taxas de impostos exigidas pelos egípcios, né? E eles então resolveram ficar do lado dos Seleucidas. Verso 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então Antíoco o Grande ele prevaleceu contra o rei do sul, né, que era Ptolomeu IV Epífanes, que estava no trono. Versículo 16. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Então Antíoco, né, ele mantinha a pressão contra Ptolomeu, né, e conservou sua vontade a ponto de fazer o que queria sem sofrer oposição. E aí, por causa das guerras contínuas entre o rei do norte e o rei do sul, né, porque eles estavam em guerra continuamente, né, Israel sofria muito, porque Israel estava posicionado entre os dois reinos. Então, todas as vezes que os reinos do sul e do norte entravam em guerra, Israel era destruído. Verso 17. Resolverá vir com força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Então, irmãos, o que acontece aqui, né? Após a morte de Ptolomeu IV, Antíoco o Grande ele voltou a se levantar contra o Reino do Sul, que agora era governado por Ptolomeu Epifanes. Então, desta vez, o Antíoco ele se apodera da Terra Formosa, né? E ele concedeu aos judeus, né, a Terra Formosa é Israel, né? E ele concedeu aos judeus a liberdade de culto. Ele permitiu que eles recolhessem impostos para o templo. Aí depois depois de Antíoco vencer a batalha, né, ele oferece a sua filha Cleópatra para Ptolomeu. Então, irmãos, Cleópatra, ela não veio do Egito, né, ela veio do Reino do Norte, para tentar restabelecer a aliança entre os dois reinos. Na realidade, era um plano para destruir o rei do Sul, né? Mas Cleópatra, ela não cedeu aos caprichos do pai. Ela ficou do lado dos egípcios, ou seja, ela ficou do lado do seu marido Ptolomeu e incentivou uma aliança dos egípcios com Roma. Verso 18. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Mais um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então, depois de conquistar o Egito, né, Antíoco o Grande ele parte para a conquista da região oeste. Né, aqui fala terras do mar, né, que é o sul da Síria, a Lícia, a Cilícia e Chipre. Né? Mas ao conquistar Pérgamo, Antíoco ele é derrotado pelos romanos em Magnésia. Então aqui nós começamos a ver o Império Romano entrando em ação, né? Ou seja, nessa época aqui o Império Romano ainda estava em ascensão, né? Verso 19. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado.
Então, depois de ser derrotado, né, Antíoco o Grande ele retorna para sua terra, onde ele é assassinado. Versículo 20. Levantar-se-á depois em lugar dele, em que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Então, irmãos, com a morte de Antíoco o Grande, um de seus filhos, Seleuco IV Filapator, assume o reino do norte. Ao assumir o reino do norte, ele assume uma dívida de guerra, né? É uma indenização que deveria ser paga para Roma. Só que por não ter condição de pagar, Seleuco IV, ele dá a ordem ao seu comandante chamado Heliodoro, né? Esse Heliodoro, ele é um exator, ou seja, um arrecadador de impostos, né? Para obter dinheiro no Templo de Jerusalém, onde lá, chegando lá ele encontra grande oposição. Então Heliodoro, ele não obedeceu à ordem de Seleuco IV, né? Depois de ser aterrorizado por um sonho, e neste ano Seleuco IV, então, ele foi assassinado por seu comandante Heliodoro. Verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então, irmãos, o que acontece? A partir daqui, a partir do versículo 21, surge a figura de Antíoco Epifanes, né? Nós sabemos que ele é uma sombra do anticristo. Antíoco, né, ele se autodenominou Epifanes, que quer dizer o glorioso. Mas o anjo Gabriel chama ele de um homem vil. Então, dos versículos 1 a 20, né, nós temos mais informações sobre o ponto de vista histórico, né? Então, a gente vai ver agora que o personagem principal passa a ser Antíoco Epífanes, né? Nesse ponto, é interessante fazer um retrospecto, né, com relação às revelações dadas a Daniel. Então, começa lá na estátua, né, capítulo 2, onde é revelado para Daniel quatro reinos. Capítulo 7 são quatro animais. Capítulo 8 reduz para dois animais, né, o carneiro e o bode. Em Daniel 9, nós temos a revelação das 70 semanas. Em Daniel capítulo 10, nós ainda vamos estudar, né? O anjo Gabriel vai trazer uma explicação para Daniel, mas ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia durante 21 dias, né? Que vai ser o período de jejum de Daniel. Aí depois o arcanjo Miguel ele ajudou o anjo Gabriel. Então aqui, irmãos, né, vai se levantar o anticristo, o homem vil, né? Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2, ele vai tratar do homem da iniquidade, né? Ele vai estar com esse versículo de Daniel na sua mente. Então, com a morte de Seleuco IV, deveria ser Demétrio um Solter, seu filho sucessor, mas ele foi levado cativo pelos romanos. Aí quem assume o reinado é Antíoco IV Epifanes, o homem vil, que nem estava na linha de sucessão. Então ele cresceu por meio de artimanhas, de enganos. Ele não era o herdeiro legal, mas mesmo assim ele sobe ao trono por traição. Então o homem vil, né? Nós sabemos que é o chifre pequeno de Daniel 8. O homem vil é a mesma expressão usada em Naum. Esse homem vil que se levanta nos domínios do reino do norte, né? É justamente o chifre pequeno, né, da visão de Daniel 8. Então, irmãos, Deus usa o contexto do passado para mostrar a figura do anticristo, né? Então, Antíoco Epifanes ele se levanta e ele vai instituir a abominação desoladora, ou seja, ele vai se fazer cessar o sacrifício. Então, vamos ver aqui, 11:22. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Então, o Antíoco Epifânio, né, era um bom guerreiro e ele alcançou êxito em sua primeira ação militar, fazendo o exército egípcio retroceder, né? E esse príncipe da aliança aqui que fala no versículo, ele era um sumo sacerdote em Jerusalém, chamado Onias III. Esse Onias III ele foi assassinado por Menelau, né? Que mais na frente nós veremos quem foi esse Menelau, né? Daniel 11:23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente.
Então, esse Antíoco, né, Epifanes, ele usará de engano para subir ao poder. No capítulo 9, né, o anticristo ele faz aliança com muitos por uma semana. Então aqui, irmãos, a partir do versículo 23, vai falar que ele vai fazer com que, com que fizeram, com os que fizeram aliança com ele. Ele vai falar o que ele fez com aquelas pessoas que fizeram aliança com ele, né? Então ele protegerá seu reino com lisonjas e tramas, né? Ele era um homem astuto, poderoso, cruel, tolo, ganancioso e imoral, né? Era um homem de paixões violentas. E sua ascensão ao trono deu-se por meio de intriga e adulação, né? Logo ele entrou em guerra contra os Ptolomeus do Egito e ele fará aliança com o Egito para o dominar. Verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra a fortaleza, mas por certo tempo. Então ele sitiará, ele vai sitiar e vai capturar poderosas fortalezas, né? Ou seja, ele atacou e saqueou as regiões mais ricas, né? Levou delas muitos tesouros, distribuindo essa riqueza entre os seus apoiadores, né? Seu reino tornou-se pródigo, né? E ao mesmo tempo imoral. Mas ele ainda ambicionava as fortalezas do Egito. Então aqui, irmãos, a gente percebe que ele fez uma aliança, né? Só que essa aliança está sendo quebrada, né? E aqui está falando o quê? Está falando dos planos dele, né? E a Bíblia, e o versículo fala aqui que ele fará coisas que nem seus pais, nem os pais dos seus pais fizeram. Verso 25. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o reino do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá porque maquinarão projetos contra ele. Então, Antíoco Epífanes, ele começa a aliciar, né? Ele oferece suborno aos soldados de Ptolomeu. Assim ele foi minando, né? Ele foi minando o exército do rei do sul. E aí ele vai se levantar contra o reino do sul, né? E Antíoco Epífanes ele vai vencer Ptolomeu VI do rei do Egito. Verso 26. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado e muitos cairão traspassados. Então os conselheiros de confiança de Ptolomeu que comiam a sua mesa vai trair ele. Ou seja, eles aceitaram o suborno, né? E agora eles têm de ajudar a destruir o império, né? Então aqui Ptolomeu VI, né, que é filho de Cleópatra, né, foi derrotado por traição dos seus súditos. Verso 27. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, irmãos, o rei do norte, ele derrotará o Egito, né, por causa da traição de alguns de suas próprias fileiras, né? E a guerra, ela resultou em um completo massacre. Os dois reis se reuniram para um acordo, mas não havia sinceridade em nenhum deles. Por quê? Porque ainda o tempo não havia chegado para cessar a guerra. Então assenta-se em uma mesma mesa com o rei do sul, né? Só que falarão mentira, né? Sob o disfarce de amizade, Antíoco e Ptolomeu, eles se rivalizam um com o outro em traição. Verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Então, irmãos, Antíoco Epífanes, né, ele retorna para o reino do norte, com o espólio, né? Mas no meio do caminho, ele impõe seu domínio sobre a região da Judéia, onde estava ali acontecendo uma rebelião. Então, nessa invasão, né, do reino da Judéia, Antíoco ele matou 80 mil pessoas, capturou 40 mil e vendeu os judeus como escravos. Então, o Antíoco, né, ele tratou os judeus com muita crueldade, né? E essa santa aliança aqui se refere a quê? Se refere a Israel. Com isso, então, os judeus eles se revoltaram, né, por causa dessa crueldade
e deram início a uma revolta chamada Revolta dos Macabeus. Então, no contexto histórico, irmãos, está falando que de Antíoco Epífanes, mas no contexto profético do Anticristo. Né? Então, esse que os irmãos têm que entender. Né? Verso 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Então, o Antíoco Epífanes, né, ele volta a sua atenção para Ptolomeu VI Filometor, né, que havia recuperado seu trono com a ajuda do Império Romano, só que dessa vez ele não teve êxito como na primeira vez. Né? O versículo 30 vai explicar o porquê. Né? Porque virão contra ele navios de Quitim e lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a sua aliança. Então, Ptolomeu VI, né, ele recebeu o auxílio da frota marítima romana, né, e o antigo Epífanes ele volta a sua atenção para o povo judeu. Esse Quitim aqui, irmãos, é o nome antigo de Chipre, né, que pertencia a Roma. Então, o antigo Epífanes ele se levantou contra a Santa Aliança e agora ele vai perseguir os judeus. Né? E nessa época, né, as cópias das Escrituras elas serão queimadas. Né? E nós sabemos que o anticristo ele vai se levantar contra o povo da aliança, que é a igreja. Né? E aqui fala, né, que ele vai atender os que estiverem abandonado, né, a Santa Aliança, ou seja, o antigo Epífanes vai atender a apostasia, né, aqueles que se apostataram. Né? O anticristo vai beneficiar aqueles que vão se apostatar. Né? Daniel 11:31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, o antigo Epífanes, né, ele desabafou a sua ira em Jerusalém. Né? O antigo Epífanes ele estabelece um sumo sacerdote pagão, chamado Menelau, né? A gente tem mencionado lá atrás. Né? Então, o Menelau ele é um sacerdote pagão estabelecido por antigo Epífanes, e ele tira o altar do templo de Deus e coloca a imagem de Júpiter. E ele sacrificou um porco no altar, e ele borrifou o sangue de porco no templo inteiro, e obrigou os sacerdotes a comerem carne de porco. Então isso é chamado o quê? O grande sacrilégio. E com isso é interrompido o quê? O sacrifício. Né? Então o santuário ele é profanado e cometido sacrilégio terrível, né? Que nós chamamos o quê? Da abominação desoladora. E Antíoco ele ergue uma estátua do deus grego Zeus e passa a sacrificar porcos dentro do templo. Então foi onde Paulo, né, nessa história aqui, foi onde Paulo se inspirou para escrever 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, que diz assim, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui, irmãos, o antigo Epífanes tirará o contínuo sacrifício, né, estabelecendo o que? A abominação desoladora. Daniel 11:32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então o povo que conhece a Deus, irmãos, prevalecerá. Né? Ele vai tratar com lisonjas aqueles que abandonaram a fé. Né? Os que violam a aliança, que são os apóstatas, né? Esse povo era a favor do processo de helenização promovido por Antíoco, né? Então, quem são essas pessoas que violam a aliança? Né? São aqueles que apostatam da fé. Né? Esse povo está sendo tratado com lisonjas pelo anticristo, por Antíoco Epífanes. Né? Mas a palavra diz que o povo que conhece a Deus prevalecerá. Então, quem foi o povo que conhece ao seu Deus que tornou-se forte? Os macabeus, né? Então, os macabeus, eles apontam para o remanescente fiel no final dos tempos. Então, mais uma vez, irmãos, o santuário, né, está sendo profanado, né, o sacrifício contínuo sendo tirado.
E ele vai estabelecer o que? A abominação desoladora. Quando a gente vai lá para Mateus 24:15, o que que diz, né? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está em lugar santo, quem lê entenda. Então, Cristo está fazendo referência ao que? A abominação da desolação para dizer do anticristo que vai se levantar, né? Então, o que que é a abominação desoladora, né? É o cessar do sacrifício contínuo e a instauração de um sacrifício abominável no templo de Deus, né? É um altar pagão dentro do templo de Deus. 11:33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Então, muitos judeus, irmãos, devotos, eles foram mortos na revolta dos Macabeus. Né? Houve uma perseguição. Né? A gente sabe que vai haver uma perseguição durante a grande tribulação. Né? Os sábios aqui, né, que representam as duas testemunhas, ensinarão a muitos, né, e eles estarão pregando durante a grande tribulação, mas serão perseguidos. Né? Verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Então aqui está se referindo que é Matatias. Matatias foi um velho sacerdote e seus 5 filhos que fizeram uma guerra contra Antíoco Epífanes. Matatias, ele morreu, mas seus filhos continuaram a lutar e se tornaram conhecidos como Macabeus. Então a vitória ela foi alcançada por Judas Macabeus quando o templo foi purificado, né, e o sacerdote e os sacrifícios foram restaurados. Né? Então está falando esses Macabeus, o que, que representam? Parte da igreja que vai para o deserto que serão ajudados. Né? Versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então a gente sabe que parte da igreja que vai morrer na grande tribulação, né? Tempo determinado aqui está falando da metade da última semana, né? Então o que Gabriel estava relatando para Daniel terá implicações para Israel e para o tempo do fim, né? E a gente vai ver que a partir do verso 36, aí vai começar a falar do anticristo, né? Então vamos ver aqui, verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, irmãos, a partir do versículo 36, já começa a falar sobre a ação do anticristo. Então, aqui vai acontecer um fato semelhante a Daniel 9, onde nós tínhamos uma parte histórica seguida de uma parte profética. Então, alguns estudiosos eles continuam a ver nesses versículos somente informações sobre Antíoco Epífanes, né? O fato é que se Daniel 11 a gente não separar o histórico do profético, se perde toda a profecia que o Senhor queria transmitir para as pessoas que iriam viver no tempo do fim. Então, o Antíoco Epífanes, mano, ele vai aparecer a partir do verso 36, só que ele é uma figura do anticristo, né? As profecias de Daniel 11, do 36 a 45, elas são para nós, né? Para a igreja do tempo do fim. Antíoco Epífanes, que é um tipo do anticristo, ele vai se engrandecer ao ponto de falar blasfemas contra Deus. Essa expressão, até que se cumpra a indignação, está se referindo à grande tribulação. E esse versículo nos remete o quê? Para 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, que diz: Ninguém de maneira nenhuma, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Verso 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então aqui fala que não terá respeito aos deuses de seus pais, né? Porque Antíoco Epífanes ele era grego, né? A Grécia ela é representada na Bíblia como Javan, né?
Javão é descendente de Jafé, e Jafé é filho de Noé, né? E nós sabemos que Noé servia ao Deus dos deuses, né? Então, o antigo Epífanes, que é representado pelo anticristo, ele não terá respeito ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, por isso que o versículo está falando, não terá respeito aos deuses de seus pais, né? Está falando que ele que está mostrando, né, toda aqui a geração dele, né? Então ele não terá respeito ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia fala que não terá desejo de mulheres, né? Aqui não está falando que ele vai ser homossexual, né? Aqui está falando da prática da lei Sharia, né? A lei Sharia é uma lei islâmica que faz parte do Alcorão, né? Que fala sobre a proibição da mulher sair de casa sem a presença de um homem e sem usar a burca, né? Fala também de espancamentos de mulheres por comportamento imoral, né? E fala também que a mulher, para denunciar um estupro, ela precisa da declaração de 4 homens muçulmanos de bom caráter para atestar o fato, né? Então, esse é o que fala a lei Sharia, né? Verso 38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Então honrará o Deus das fortalezas, né? Ou seja, o anticristo ele promoverá a força militar e honrará o Deus desconhecido de seus pais, né? Que está representado por Satanás e o povo que se aliar com ele, né? Verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e far-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então, com o auxílio de um Deus estranho, reinará sobre muitos. Então, para aquelas pessoas que aceitarem a marca da besta, né, ele vai multiplicar a honra para reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Mas ele agirá contra poderosas fortalezas, né? Está falando aqui das duas testemunhas. Verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. O rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então aqui está falando da última semana de Daniel, né? Então no fim do tempo, o rei do sul, que segundo os estudiosos será o Egito, lutará contra o anticristo, né? E o rei do norte, que segundo alguns estudiosos será a Turquia, lutará contra o anticristo. Então mostrando aqui que vai haver uma batalha entre Turquia e Egito, né? Mostrando aqui que o anticristo ele terá oposição, ou seja, nem todo mundo vai estar de acordo com ele. Verso 41. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então, irmãos, muitos países participarão dessa guerra, né? Edom e Moabe, que são os ismaelitas, né, que representam os povos áridos, eles vão escapar, né? Nessa época aqui, Edom e Moabe e Amon, né, que são nações vizinhas, elas eram ligadas a Israel por laços familiares. São países que se aliarão a Israel. Verso 42. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. 43. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Então, líbios e etíopes vão se associar ao Egito, e estes serão vencidos pelo rei do norte. E essa vitória sobre o Egito foi a sua última vitória. Verso 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então o rei do Norte ele vai perseguir o povo do Oriente, né? Ele, o anticristo, varrerá vários países com uma enchente, né? Esses países não existem mais, né? Que é o caso de Edom, Moab e Amon, né? Historicamente eles foram perseguidos por Antíoco Epífanes.
mas eles são um símbolo das nações inimigas do povo de Deus. Então aqui está mostrando o quê? Que em nenhum lugar de todo mundo vai haver escapatória, né, da fúria do anticristo, né? E por fim, versículo 45, armará suas tendas palacianas entre os povos, entre os mares, contra o glorioso monte, Monte Santo. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Então ele está falando aqui que armará suas tendas na costa do mar Mediterrâneo e na cidade de Jerusalém. Porém, chegará o seu fim. Então, então a gente vê, então, irmãos, que Daniel 11 ele contém uma profecia longa e detalhada, né, que foi cumprida na maioria entre a época de Alexandre o Grande e de Antíoco Epífanes, né? Mas o resto dessa profecia ainda está para ser cumprida, né, no tempo do fim. E o contexto aqui sugere, né, que o próprio Cristo destruirá completamente o anticristo. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra o capítulo 11, né, de Daniel. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? É um capítulo longo, né, com muitos detalhes, né? É interessante assim assistir mais de uma vez, né, para pegar todos os detalhes, né, que é muita informação. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, ou mesmo queira acrescentar alguma informação, os irmãos podem usar aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém? Então, obrigado, né, a você que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos, né? E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.